Olá, querido, minha querida, gente boa de Deus, paz seja sobre a tua vida. Estamos nesta segunda-feira, mais uma semana de reflexão junto contigo na palavra do Senhor, mais uma oportunidade que Deus nos dá. E semana passada não foi possível estarmos todos os dias propostos, mas esta semana, com certeza, nós vamos caminhar, começando de hoje até a nossa sexta-feira, refletindo um pouco na palavra do Senhor. Nós temos tomado a epístola do apóstolo Paulo a Timóteo para termos reflexões sobre vocação. Portanto, todas elas voltadas a vocacionados. E vocacionados são todos aqueles chamados por Deus, capacitados por Deus, com talento da parte de Deus, para fazer o que Deus os chamou para fazer. Então, não pense em título, não pense em cargo, não pense em funções, pense apenas em ser alguém que Deus tem chamado e vocacionado para um ministério. E o meu pedido a você sempre, no início e no final das nossas reflexões, é que você, não só aqui no Instagram, possa curtir, comentar, compartilhar, o aviãozinho embaixo aí para você indicar a muitas pessoas para, nesse momento, estar assistindo com você. Mas você também, no nosso canal no YouTube, que a gente compartilha também essa live lá, você possa embaixo se inscrever, você possa clicar no sininho para ser notificado sempre que coisas novas lá estiverem, e ao mesmo tempo também você curtir e você também comentar e compartilhar, tá bom? Você dessa forma nos ajuda a chegar a tanta gente, que esse é o objetivo, nada mais, nada menos do que isso, é o objetivo de alcançar muita gente. E quanto mais tivermos de pessoas nessas duas redes principais, Instagram e o YouTube, você vai nos possibilitar alcançar muita gente e a gente vai ter o nosso objetivo alcançado. Enquanto estamos preparando aí um curso a oferecer, estamos tendo reflexões da palavra de Deus aqui com você. E hoje eu quero ler um texto que não vai ser possível refletir numa vez só. Então nós vamos refletir hoje e amanhã. E como estamos caminhando na reflexão do apóstolo Paulo a Timóteo, quase que versículo por versículo, hoje nós estamos no capítulo 3 e o verso 16. Esse é um dos textos extraordinários da Escritura, porque ele fala do Evangelho como um todo, das principais doutrinas do Evangelho. Estão esboçadas aqui nesse texto de maneira extraordinária. De modo que é uma reflexão, não é um aprofundamento teológico, mas também, mesmo de modo reflexivo, eu vou ter que fazer isso em duas ocasiões, em dois momentos. Então, na primeira, nós vamos falar pelo menos das três primeiras coisas que esse texto diz para nós. Mas ele diz assim: sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifesto na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Esse é um dos muitos textos das Escrituras que eles originalmente são um hino, um cântico, uma melodia composta em cima de uma verdade, em cima de uma doutrina, em cima de algum comunicado muito importante do Evangelho. Você vai encontrar, inclusive, nas epístolas de Paulo isso. Você vai encontrar lá Paulo aos Filipenses, capítulo 2, né, do verso 5 até o verso 11. Você vai encontrar aqui e em outros textos que Paulo faz menção de algumas desses cânticos, dessas melodias, desses hinos, que eles eram uma forma didática de se fazer perpetuar na cabeça e no coração de todo aquele leitor ou ouvinte alguma verdade do Evangelho. E aqui a gente tem denominado de que é o vocacionado e o mistério da piedade. É muito importante se dizer que quando o Novo Testamento fala de mistério, não está se falando de coisas assim ocultas ou coisas não reveladas. Muito pelo contrário. Quando Paulo, inclusive, usa muito esse termo, e Jesus também usou em parábolas, mistério do reino, está se falando de algo extraordinário, de uma verdade que está sendo revelada. Uma verdade que até então não era ou não tinha sido, mas que neste exato momento está sendo revelada. Desde o Novo Testamento, desde a chegada do Messias, o mistério, igreja,
o mistério do Evangelho, o mistério da revelação de Deus está sendo revelado de verdade, de modo explícito, para que todo o homem, todo ser humano pudesse alcançar a esta revelação. Então, quando esse hino está falando de mistério da piedade, quando ele começa dizendo sem dúvida, ou em outras palavras, com certeza, com veracidade, com veemência, com convicção, grande é o mistério da piedade. Ele está dizendo que grandes são as revelações do Evangelho. Então, a primeira verdade que aqui a gente precisa compartilhar com você é que o vocacionado mistério da piedade significa que é a verdade do Evangelho que está sendo revelada. Significa dizer que todo aquele que se diz vocacionado por Deus, todo aquele que se entende vocacionado por Deus, ele precisa ser aquele que alcançou ou foi alcançado, melhor dizendo, por essa revelação do Evangelho. Não há como se pensar ser um vocacionado e que não tenha sido alcançado por essa verdade do Evangelho que foi revelado. Cristo é a verdade do Evangelho que foi revelado. Em Cristo está toda a verdade do Evangelho que foi revelado. Cristo é o Evangelho que se revelou. Porque quando a Bíblia diz que ele vem e se faz humano e ele é o Deus humanizado, significa que ele é a verdade revelada por Deus. Por isso, ou a verdade do Evangelho como queira, ou a verdade da eternidade. Por isso que a primeira verdade que este texto está dizendo para nós, que Paulo está dizendo para nós, é que todo vocacionado, ele tem de ser esse que esteja sendo alcançado, tenha sido alcançado, que foi atraído pela verdade revelada do Evangelho, ou do Evangelho revelado. Não se está falando de religião, não se está falando de denominação, não se está falando de nada que tenha a ver com o horizontal. Está se falando do vertical aqui. Está se falando de uma revelação que alcançou um coração, uma revelação que alcançou uma vida, uma revelação que alcançou uma consciência, uma revelação que alcançou um ser. Vocacionado não pode ser alguém que não tenha sido alcançado por esta revelação. Segunda coisa que esse texto vai dizer para nós é que essa é a verdade da encarnação. Porque o texto diz aquele que foi manifestado na carne. A maior doutrina, entre outras, do Evangelho é a encarnação de Cristo. Eu não posso pensar em Evangelho num Deus que não se encarnou, num Deus que não se humanizou, num Deus que não se tornou carne. Eu tenho que me lembrar de João, Evangelho, capítulo 1, verso 14, que vai dizer que o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então eu não posso pensar em Evangelho sem a encarnação, sem um Deus que não se humanizou, para que pudesse morrer na cruz do Calvário em nosso lugar, para que pudesse carregar o nosso pecado, para que pudesse dizer na cruz do Calvário, tetelestai, está consumado, para que pudesse morrer no lugar do pecador e carregar o pecado do pecador. E, inclusive, segundo o texto bíblico, ser aquele sacerdote que em tudo nos entende e sabe, porque em tudo foi tentado sem pecado. Grande diferença é essa, sem pecado, mas em tudo tentado, em tudo humanizado, a ponto de poder ser o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, meu querido irmão, essa é uma das verdades do Evangelho que um vocacionado não pode negar jamais. Não temos aqui o tempo para dizer isso, mas Paulo foi um dos apóstolos que teve que combater heresias que negaram a encarnação de Cristo. Ele faz isso na carta dos Colossenses. O apóstolo João também vai fazer isso na primeira epístola de João. Doutrinas que vieram para negar essa humanidade, essa encarnação, esse Deus que se torna homem para que pudesse cumprir a justiça de Deus, a justiça da eternidade, a justiça do próprio Evangelho, de que
o salário do pecado é a morte. E alguém tinha que morrer. Alguém tinha que morrer. E como se nós morrêssemos, nós estaríamos perdidos. Alguém, por amor, morre em nosso lugar. Terceira coisa que esse texto diz para nós é que o vocacionado e o mistério da piedade não só tem de ser aquele vocacionado em que a verdade do evangelho revelado o alcançou, mas também ele precisa entender que é uma verdade da encarnação, mas também precisa entender que é a verdade do justo por excelência. Porque esse texto vai dizer aquele que foi manifestado na carne, mas justificado em espírito. É claro e evidente que esse texto não está dizendo que Jesus foi justificado como nós. Esse texto não está dizendo que Jesus alcançou uma justificação. De modo poético, esse texto está dizendo que o justo com J maiúsculo, o justo por excelência, o justo, o único que poderia justificar os demais, o justo, o único que nada tinha contra si. É só lembrar, por exemplo, da própria fala desse justo, lá em João capítulo 8, quando ele chega diante de uma multidão e diz para aquela turma: quem pode me convencer de pecado? Quem de vocês me convence de pecado? Ou a gente pode lembrar de um outro episódio, que é daquele de uma mulher chamada adúltera, assim denominada no texto, João capítulo 8 também, em que ela é quase que apedrejada por todos que ali estavam. E o único sem pecado pôde dizer: quem não tiver aí nenhum pecado, atire a primeira pedra. E todos foram-se embora. E o único que poderia condenar aquela mulher diz: estão perdoados os teus pecados, vai e não peques mais. O que esse texto está dizendo é que um vocacionado, ele precisa ser aquele que foi alcançado pela verdade revelada do Evangelho. Mas o vocacionado também precisa saber que essa verdade é a verdade da encarnação, do Deus que se humanizou, do Deus que se fez carne, do Deus que fez-se humano sem pecado, para poder entender o humano, para poder salvar o humano, para poder transformar o humano, para poder trabalhar na vida do humano. Mas esse Deus e essa verdade do Evangelho, esse mistério da piedade, esse Evangelho revelado, ele é o Evangelho do justo por excelência. Deus é o único justo que pode justificar os demais. Deus é o único justo que não precisa ser justificado por ninguém. Deus é o único justo que não precisa de advogado. Deus é o único justo que não precisa que ninguém tente limpar a sua barra. Deus é o único justo que não precisa que ninguém justifique-o por questão alguma. Então você, eu, nós, vocacionados, precisamos entender que Deus não precisa ser justificado. A teologia chama isso de teodiceia. É a forma de tentar justificar Deus diante do mal, diante da luta, diante da dificuldade. Por que o mal aconteceu? Por que a luta veio? Por que o problema aconteceu? Não. Deus não precisa de ser justificado. Esse é um dos textos extraordinários das Escrituras que estão dizendo que ele é o justo por excelência. E é por ser o justo por excelência que ele pode e que ele faz a justificação em relação aos demais. E é isso que Paulo vai dizer, que é pela fé que nós somos justificados, e justificados pelo justo, que morre em nosso lugar, é aquele que nos alcança de um modo especial. E eu encerro nesse terceiro ponto, mas na próxima ministração e reflexão, que será amanhã, a gente vai falar do que o restante deste texto diz para nós e nos chama a atenção sobre o vocacionado e o mistério da piedade. Então você, que é um vocacionado em Cristo, um chamado por Deus, que o Evangelho tenha te alcançado, que você tenha sido chamado por esse Evangelho revelado, e Evangelho não foi nada mais, nada menos do que revelação. É revelação na alma, é revelação no coração, é revelação no ser. Eu alcancei essa revelação do Evangelho. Esse Evangelho foi me revelado. Por isso que há tanta gente, muitas vezes, ouvindo, mas ainda não alcançou a revelação. Então, se você se entende vocacionado, essa revelação tem que ter te alcançado. Você tem que ter alcançado essa revelação. E quando se alcança a revelação, é revelação. Alguém pode dizer o que quiser, muita gente pode dizer o que quiser, mas a revelação é a revelação. É a revelação que alcança a gente. E é uma revelação da encarnação. O Deus humano, o Deus que é gente, e vocacionado precisa se entender gente, para lidar com gente, para trabalhar com gente,
para saber lidar e tratar com gente, e ao mesmo tempo precisa saber que só há um justo. Só há um justo. Todos nós só seremos justificados nele. Sem ele, nenhum de nós alcança qualquer justificação. Essa é a nossa reflexão de hoje. E eu espero que você tenha recebido esta palavra, esteja recebendo no seu coração. Curta, comente, compartilhe com outros, se inscreva no nosso canal no YouTube, clique no sininho, também comente, compartilhe, nos ajude a multiplicar-se e alcançar a tanta gente. Que a bênção do Eterno esteja sobre ti e até amanhã, assim querendo Deus.